Olá pessoal, aqui é o Armando e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte problema. Neste problema nós queremos resolver um ciclo de refrigeração. Basicamente queremos simular aqui um ar-condicionado, onde queremos manter um ambiente a 23 graus Celsius e sabemos que o ambiente externo vai estar a aproximadamente 34 graus Celsius. Para conseguirmos manter essa temperatura, vamos precisar transferir essa quantidade de energia. Nós temos uma perda estimada em 200 kJ por minuto através das paredes e janelas desse nosso cômodo. E sabemos que temos um computador, TV e luzes acesas que vão produzir cerca de 900 watts de energia. Nós conhecemos também a pressão de operação para esse compressor. Então temos uma entrada aqui a 240 kPa e a saída 580 kPa. E o nosso objetivo nesse exercício é determinar qual é a vazão de isobutano mínima necessária e qual que vai ser o coeficiente de desempenho para esse nosso ciclo. Para isso, vamos entrar então no nosso simulador. Primeiramente, vamos configurar vindo em Settings. Vamos criar aqui um pacote de propriedades. Vamos escolher o banco de dados TEA. Vamos criar um novo pacote. Vamos dar um nome aqui de isobutano. Descrição, vamos pôr isobutano Peng-Hobson e o modelo Peng-Hobson. Vamos escolher o isobutano, ok. Vamos dar ok, aceitar como pacote padrão e nossa simulação está configurada. Vamos para o fluxograma. Logo aqui vamos enfrentar uma primeira dificuldade. Então nós temos aqui um simulador do tipo sequencial e como nós queremos simular um ciclo, então nós não temos um ponto de partida. Então, para poder simular esse ciclo, vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar uma das correntes e fazer o nosso ciclo aberto. Então, nós não vamos simular um ciclo fechado. Como ponto de partida, eu vou considerar a entrada do compressor, porque ela é conhecida. Vou colocar essa corrente um pouco mais para o centro. Vamos configurar essa corrente. Nós sabemos que a nossa pressão vai ser 240 kPa. Nós não sabemos a temperatura, mas sabemos que ela está saturada. Então vamos pôr aqui uma temperatura de 25 graus Celsius qualquer. A vazão nós queremos determinar, então vamos pôr aqui, por exemplo, quilograma por hora. Vamos colocar uma vazão qualquer aqui. A princípio vamos pôr 1 kg. Então o nosso objetivo é determinar essa vazão. Então vou colocar aqui apenas um chute inicial. Agora que temos todas as informações, nós podemos já especificar aqui a condição de vapor saturado. Vamos manter a pressão de 240 kPa. Vamos dar OK. E temos aqui então a nossa temperatura para o nosso vapor saturado. Vamos voltar ao fluxograma. Rodar a nossa simulação. E agora que temos a corrente de entrada, vamos colocar o compressor. Vir aqui em Compressor, Select. Vamos colocar aqui. Vamos conectar a entrada, criar uma corrente de saída. Vamos dar um nome para o compressor. Vamos configurá-lo. Na aba Edit, vamos editar a configuração do compressor. Vamos especificar a pressão de saída. Então, nós sabemos que temos 580 kPa. E vamos especificar aqui a eficiência isentrópica. Vamos colocar 100%, uma vez que nós queremos determinar qual é a vazão mínima que nós vamos precisar para operar esse ar-condicionado. Configuramos o compressor. Vamos rodar a simulação novamente. Agora, vamos colocar aqui, após o compressor, o nosso condensador. Vamos em Insert Unit, Heaters, Heater Cooler. Vamos colocar aqui o nosso cooler. Vamos dar um nome a ele, condensador. Conectar a entrada. Criar uma corrente de saída. Vamos apenas mudar aqui a posição do nome. Nós queremos que no condensador nós tenhamos aqui um líquido saturado. Nós vamos admitir isso
uma vez que nós queremos calcular a vazão mínima, então vamos admitir aqui um ciclo ideal. Para isso, vamos primeiramente configurar o condensador. Vamos editar a opção de especificação. O que nós queremos é um líquido saturado. Nós não temos essa opção. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos considerar uma temperatura de saída. Vou deixar essa temperatura padrão mesmo. Vamos rodar a simulação. Agora que nós temos a corrente 3 calculada, vamos entrar nela. Vamos vir aqui na fração de vapor. Vamos colocar aqui que nós temos uma fração de 0 e calcular a temperatura do líquido saturado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usar essa temperatura como condição de saída para o nosso trocador. Para garantirmos a completa condensação dessa corrente, vamos pegar uma temperatura minimamente menor, por exemplo, 43,58. Voltamos aqui no condensador, vamos alterar aqui a temperatura para 43,58 graus Celsius. Vamos rodar novamente a simulação e verificamos aqui que realmente temos aqui o líquido. E sabemos agora que nessa condição de temperatura temos o líquido saturado. Poderíamos também ter feito essa especificação utilizando outras ferramentas, como nós vimos em outros exemplos. Poderíamos medir, por exemplo, a pressão da corrente de entrada, criar uma corrente auxiliar, defini-la como saturada nessa condição de pressão, medir a temperatura dessa corrente auxiliar para determinar a temperatura de saída do condensador. Mas isso seria um exemplo para um outro vídeo. Vamos então adicionar a válvula. Vamos em Insert Unit, Pipes e Valves, Valve. Selecionamos a válvula, colocamos no fluxograma, vamos dar um nome a ela. Vamos conectar as correntes de entrada e colocar uma corrente de saída. Nós conhecemos a pressão de saída dessa válvula, que será a mesma da entrada do compressor, de 240 kPa. Isso vai definir a nossa válvula, vamos apenas rodar a simulação. Por fim, vamos colocar aqui o nosso evaporador. Vamos em Insert Unit, Heaters, Heater Cooler, Select. E vamos colocar aqui o evaporador. Vamos conectar as correntes, tanto a entrada como criar uma corrente de saída. Perceba aqui que nós não vamos fechar o ciclo, uma vez que o simulador sequencial ele precisa de uma sequência para resolver o fluxograma. E percebam que aqui no evaporador nós conhecemos qual deveria ser a carga térmica necessária para conseguir manter esse cômodo a temperatura constante. Contudo, nós não conhecemos qual é a vazão que circula nesse ciclo. Então, como nós precisamos de uma vazão para resolver esse fluxograma, então nós vamos precisar de um controlador que irá alterar essa vazão do fluido de trabalho de modo que nós consigamos atingir a carga térmica necessária. Então vamos especificar aqui a corrente 5, vamos colocar a temperatura para que possamos ter um vapor saturado. Então no caso nós já sabemos a temperatura do vapor saturado aqui da corrente 1 de 12,8177 graus Celsius. Se nós entrarmos na corrente 1, vemos que a temperatura é na verdade um pouco abaixo daquele valor. Então vamos inserir, por exemplo, 12,8177. Então isso vai garantir que nós vamos ter apenas vapor, uma vez que estará minimamente acima da temperatura do vapor saturado. Vamos aqui editar o evaporador. Vamos editá-lo. Escolher a opção de temperatura de saída. Vamos modificar aqui para graus Celsius e colocar a nossa condição de temperatura, 12,8177. Vamos rodar o nosso fluxograma. E pronto, nós temos o ciclo convergido de uma vazão de 1 kg por hora que nós atribuímos. Precisamos agora, então, configurar esse controlador para variar a vazão de massa do fluido de trabalho. Então, primeiramente, vamos fazer a seguinte configuração. Vamos preparar o cálculo da carga térmica que nós precisamos. Vamos configurar
primeiramente, a informação que nós vamos utilizar como entrada no nosso controlador. Vamos especificar como entrada de informação o desvio que nós temos entre o calor efetivo trocado e o calor que nós necessitamos. Essa diferença será fornecida a um controlador, que então irá alterar a nossa vazão do fluido de trabalho. Então vamos criar, primeiramente, duas correntes. A primeira, vamos dar o nome de ambiente, que é representativo do calor perdido através das janelas e paredes, e uma quantidade de energia trocada devido a TV, computador e lâmpadas. Vamos especificar também aqui no trocador, vamos aproveitar e mudar o nome de posição. Vamos criar uma porta de informação no nosso trocador, na qual vamos ter a saída do calor trocado. Então vamos criar essa corrente de informação com o calor transferido. Então, vamos dar um nome, por exemplo, de QH. Vamos agora então inserir a nossa calculadora. Vamos em Information Calculator, selecionar, colocar aqui no fluxograma. Vamos esconder esse nome, vamos vir aqui em Label, selecionar Show para não exibir. Vamos configurar a nossa calculadora, vindo em Edit, vamos editar. Vamos então aqui adicionar as nossas variáveis. Vamos adicionar a variável ambiente, definir a unidade como watt. Ok. Vamos adicionar a variável do calor do cômodo, também definir como watt. Ok. E vamos adicionar aqui o calor trocado, o nosso QH. E a unidade também em watt. Como a variável de saída, vamos definir aqui como o desvio. E a nossa fórmula, vamos fazer a quantidade de calor perdido por ambiente, mais o calor gerado no quarto, menos o calor efetivamente trocado. Vamos definir a unidade de saída também como watt. Vamos dar OK. E configuramos aqui a nossa calculadora, que vai calcular a diferença entre o calor efetivamente trocado e o calor que a gente vai precisar remover desse ambiente. Vamos voltar ao fluxograma. Vamos conectar o ambiente no ambiente, o quarto no quarto, e por fim o calor. Vamos criar uma corrente que receberá o desvio. E agora precisamos apenas especificar as correntes de entrada. Então, primeiramente, vamos aqui no ambiente. Vamos alterar a nossa unidade de energia para energia pelo tempo, já que nós não temos aqui kJ por minuto. Vamos escolher aqui kJ por minuto. Inserir os 250. Vamos voltar no fluxograma. No quarto, colocar os 900 watts. E vamos rodar o fluxograma. Então, o calor trocado aqui foi em torno de 74 watts. E nós temos aqui um desvio de quase 5.000 watts. Agora, a última etapa que nós precisamos calcular aqui é adicionar o controlador para variar essa vazão. Então, para variar essa vazão, vamos precisar criar uma válvula. Então, insert flow constraint. Vamos desconectar a nossa vazão de entrada, entrar na válvula aqui e criar uma nova corrente de massa que irá até o compressor. Vamos esconder esse nome. Vamos criar uma corrente de informação para fornecer o valor dessa vazão. Então vamos criar aqui uma corrente com a vazão, mas antes de conseguirmos conectar, vamos primeiro configurar essa válvula. Vamos dar um nome aqui para a vazão de M, que é o que nós queremos determinar. Vamos editar aqui. Editar o tipo. Vamos especificar a vazão máxima. Vamos colocar aqui 1 kg por hora. Então vamos mudar a unidade a hora. Manter 1 kg aqui. Ok. Vamos criar uma porta de informação. Vamos colocar como parâmetro de entrada a vazão máxima.
Ok. Vamos agora conectar a vazão à nossa válvula de controle. Vamos colocar uma vazão para essa corrente de 1 kg por hora. E rodar a nossa simulação novamente. Então, a última etapa, vamos colocar aqui, inserir controlador. Vamos conectar o desvio, a vazão. E vamos então colocar o nosso set point. Nosso set point é que essa quantidade de energia, esse desvio, seja 0. Pronto, temos então tudo configurado. Basta rodar a simulação. Então perceba que todo o fluxograma agora foi convergido. E temos aqui uma vazão de 68 kg por hora. Se verificarmos aqui o desvio, 0 watts. Então aqui conseguimos determinar qual que é a vazão mínima necessária para operar esse ar-condicionado. Vamos colocar aqui apenas os resultados das correntes em Stream Report. Vamos pegar aqui as correntes principais, que estão aqui no condensador, que é o resfriamento que ocorre no ambiente externo, e no evaporador, que é o resfriamento que fazemos neste nosso cômodo. Então vamos pegar, por exemplo, a corrente 2, 3, 4, 5 e a 1. As correntes do ciclo principal. Dentre as propriedades, como a vazão é sempre a mesma, vamos removê-la. Temos apenas um fluido de trabalho. Vamos exibir apenas a pressão e a temperatura. Então vemos aqui no condensador, o ambiente externo está a 34 graus, então nós temos realmente uma temperatura superior a essa, então vamos conseguir trocar calor. E o ambiente que queremos manter a 23, vamos trocar calor com essas correntes que estão a 13 graus Celsius. Para calcular o coeficiente de desempenho, vamos precisar de mais uma calculadora. Dessa vez, essa calculadora irá receber o calor trocado no ambiente, já que o objetivo é realizar esse resfriamento, e vamos dividir esse valor pela potência gasta no compressor. Isso irá dar o nosso coeficiente de desempenho para esse ciclo de refrigeração. Aqui nós poderíamos remover essa parte aqui, que já não é mais do nosso interesse, ou podemos então simplesmente criar mais uma corrente de informação e vamos especificar novamente o calor trocado. Assim nós podemos utilizar uma dessas informações para calcular o desvio e a segunda para calcular o coeficiente de desempenho. Vamos conectar essa segunda corrente de informação. Vamos dar um nome aqui de Q. Vamos agora no compressor criar uma porta virtual para obter a energia consumida. Vamos fechar, vamos criar essa corrente de informação. Vamos dar o nome de trabalho do compressor. Vamos criar a operação calculadora. Vamos inserir ela aqui. Vou remover esse nome. Como entrada, vamos colocar o calor, o QH, em watt. Vamos inserir também o trabalho do compressor em watt. E vamos calcular aqui o coeficiente de desempenho, que será o calor trocado pelo gasto do compressor. E temos aqui o coeficiente de desempenho, que é um adimensional. Vamos apenas conectar as correntes, o QH, o WC, retornar o coeficiente de desempenho e rodar a nossa simulação. Bom, podemos aproveitar aqui o nosso Stream Report para colocar também aqui o COPE, dar um OK. E temos aqui o nosso coeficiente de desempenho de quase 8. Então, com isso, nós concluímos o que era pedido no nosso enunciado do problema. Aqui posso apenas fazer uma modificação, uma vez que nós temos agora o nosso controlador, que irá fazer essa manipulação da vazão, nós poderíamos eliminar uma dessas correntes. Então, por exemplo, podemos deletar aqui a corrente 5 e conectar aqui a corrente 1.
Percebo que agora, mesmo eu não tendo aparentemente uma entrada, o nosso controlador vai fazer essa quebra do nosso ciclo. Então o simulador vai conseguir fechar esse nosso ciclo aqui. Se eu remover o nosso controlador, eu vou ter que de novo abrir esse nosso ciclo. Bom, espero que todos tenham compreendido o uso das ferramentas aqui. Basicamente, nós vimos como utilizar a calculadora e vimos outras operações que também já tínhamos visualizado em outros exemplos. Vou ficar por aqui e até mais.